Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 24. À medida que encontrarem o texto, se vocês se sentirem à vontade, podem ficar em pé para que possamos fazer a leitura das Escrituras. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos... Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos os entregaram para que fosse condenado e o crucificaram. Tinham esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns dos homens de nosso grupo correram lá para ver. De fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não... Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custa entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em... Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Enquanto estava à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu-lhes e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e nesse momento ele disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a... Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu santo nome pela sua soberana palavra. A maneira como tu escolhestes deixar registrado tudo aquilo que realizastes no passado e que ainda tem por realizar no futuro. Nós cremos na sua santa profecia, a qual já foi encerrada com a fechação do cânon bíblico, Pai. Nós depositamos nossa esperança nas suas palavras, não mais nas palavras humanas, Senhor. Que as palavras dessa profecia possam abrir as nossas mentes, os nossos corações, que nosso entendimento possa ser iluminado pelo Teu Santo Espírito, para que venhamos compreender aquilo que Tu desejas. Te agradecemos e manifestamos a nossa dependência de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Estou meio com o nariz trancado aqui da obra, fica o dia inteiro na obra, é o pó o dia inteiro. Daí começa a chorar, começa a acontecer um monte de fenômenos. O tema da mensagem de hoje aborda justamente a nossa incredulidade. O título da mensagem é: qual Deus que você crê? Por quê? Nós dizemos crer em um Deus, mas qual Deus nós cremos? Da onde nós conhecemos esse Deus?
Nesse texto a qual acabou de ser lido, tem a maneira como Deus escolheu se revelar ao homem de maneira muito clara, muito precisa, por meio de menos de 20 versos. Essa é uma mensagem que todos nós deveríamos ter gravadas em nossos corações para que possamos contemplar as Escrituras. Como nós sabemos, nós não somos leitores assíduos da Bíblia. Como nós sabemos, nós somos seres que falamos o dia inteiro de Deus, mas de um Deus que nós criamos. Um Deus que é muito semelhante aos nossos próprios desejos. Se existe um Deus do qual Ele é completamente dependente das nossas vontades, na verdade quem é Deus sou eu. Deus está ali simplesmente sentado como um gênio. À medida que nós nos depararmos com as Escrituras, nós podemos contemplar as verdades de Deus. As verdades que foram reveladas a esses homens que estavam cegos até determinado momento. O plano de fundo da história era justamente que Jesus tinha morrido. A esperança daqueles homens que caminhavam com Jesus tinha ido embora. Se aqueles homens que viram Jesus realizar milhares de milagres falharam em suas fés, imagina nós, que temos a sua palavra apenas em mãos. Hoje, nós não conseguimos contemplar tantos milagres, porque os nossos olhos são incrédulos. Nós não enxergamos o grande milagre que existe ao nosso redor em todo instante. Vocês não chegaram até aqui falando assim, não está muito alto esse som não? Se tiver alto, vocês podem falar. Estou acostumado tanto a falar baixinho aqui, daí pego umas caixas melhores, assim, começa a ficar tudo... Nós não contemplamos esses pequenos milagres, que são na verdade grandes milagres. Você chegou até aqui, quem foi assaltado antes de chegar aqui? Já é um milagre. Está em São Paulo. Quantos de vocês o carro quebrou para vir até aqui? Quantos de vocês tiveram contratempos desde a hora que acordaram, que as coisas começaram? As coisas tendem a ser imperfeitas, mas Deus, mediante o seu grande poder, tem sustentado a vida dos seus filhos para que eles tenham um momento de cultuá-lo. Nós estamos vivendo uma era onde nós esquecemos de contemplar as maravilhas que Deus faz, porque nós não conhecemos a Deus. Nós queremos ver Deus em milagres estratosféricos. Nós queríamos ver aquele submarino lá que as pessoas entrarem e aparecer, está todo mundo vivo e ninguém conseguia explicar como. Já não se explica como vocês estão aqui. Quantos de vocês já tiveram a nítida sensação que não eram nem para estar vivos? Quantos de vocês já passaram por situações que falam assim, só Deus para ter me mantido vivo? Mas você olhou como um milagre? Você olhou só na hora, depois você esqueceu. Você já olhou que é um milagre você ter dinheiro para se sustentar, você ter um emprego, você nascer no lugar que você nasceu? Tudo é um milagre. Você nascer de dentro de uma mulher. Quantas coisas são milagrosas e nós esquecemos porque nós temos em abundância. É normal a gente viver em abundância. Tanto que nós somos marcados pelos momentos de dificuldade. Nós não estamos acostumados a viver com saúde. Nós estamos. Embora a doença faça parte da nossa natureza humana caída, nós estamos acostumados a viver com saúde. Daí na hora que acontece uma coisinha, a gente esquece de agradecer. Porque aconteceu alguma coisa que não está bom, eu reclamo, em vez de agradecer, porque eu esqueço de Deus. Se eu me lembrar de Deus, eu vou saber que tudo aquilo que tem acontecido de ruim
ainda que pequenas imperfeições nos manifestam para a criação, para a nossa carne humana morta. Nós já nascemos morrendo, nós já nascemos fadados a morrer, não tem dia para morrer. Alguém sabe aqui o dia da morte? Não, mas Deus sabe. Vai ser mais velho, mais novo, dentro de um submarino, caindo de um avião? Deus não. Para Deus a morte não é problema, a nossa morte humana que experimentamos em carne não é um problema para Deus. O maior problema para Deus é a nossa incredulidade. A incredulidade de reconhecermos que nós servimos um Deus, que nós devemos glorificá-lo a todo instante. Será que vocês conseguem reconhecer hoje a grandiosidade desse Deus que vocês dizem servir? Será que vocês acordaram e agradeceram por terem tido um lugarzinho quente para dormir? Ou vocês se esqueceram disso? Ou nós nos esquecemos disso? Você chegou, tinha talvez um café da manhã todo bonitinho na sua casa. Talvez faltasse isso. E se falta, daí é um motivo de reclamação, não de gratidão, porque daí se falta isso, você ia olhar para quem tinha mais, você não ia olhar para quem nem isso tinha. Você não ia olhar que é uma dádiva viver o que vivemos. Temos milhares de pessoas em leitos de hospitais, em cemitérios, nesse exato momento, mas nós estamos aqui. A gente se esquece, porque nós criamos um Deus. Nós criamos um Deus, nós não viemos aqui prestar um culto a Ele, nós viemos prestar um culto a nós mesmos. Eu vou ali para que Deus abençoe minha semana, eu vou ali para que eu possa parecer algo. Nós não viemos aqui cultuar a Deus pelo que Ele já fez. Nós viemos ver esse Deus que pode fazer mais. O melhor de Deus está por vir, é o que nós escutamos hoje. Daí você vem aqui através do melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. Morreu e ressuscitou e ninguém se lembrou dele. Ele caiu no esquecimento na medida que a vida dele se esvaiu. E talvez dentro de muitos aqui ele ainda esteja morto. E não seja esse Deus pessoal e presente. Para que vocês possam compreender de maneira um pouco mais precisa o que as próprias Escrituras testificam acerca de Cristo, abram suas Bíblias em João, abram não, porque ela já devia estar aberta, né? Então, João, capítulo 20, verso 30. Acharam? Diz assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de... e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu... A Bíblia, então, resumidamente, serve para quê? Que nós podemos extrair do versículo 31 de João 20. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Os milagres que Jesus fez estão registrados para que creiamos. Mas o Deus que nós construímos é como? Não. Aquilo lá foi no passado, ele precisa fazer hoje. Ele precisa fazer agora. Eu quero chegar em casa e ter uma resposta de Deus. Eu quero pelo caminho ter uma resposta de Deus. Eu quero que Ele abra a porta de emprego, eu quero que Ele cure, eu quero que Ele faça as mesmas coisas do quais Ele já fez, provou que é Cristo, mas a nossa incredulidade pede por sinais. O que pede por sinais é a incredulidade, a crença é a certeza daquilo que não vemos. O Deus que nós temos
manifesto diariamente em nossas vidas é um Deus completamente diferente das Escrituras. Esse Jesus que se manifestou era para que comprovasse que ele era filho de Deus. Da mesma forma que aqueles discípulos manifestaram a sua incredulidade, mesmo vendo as coisas acontecerem diante dos seus olhos, nós também faríamos. A graça de Deus é que nos foi enviado o Espírito Santo que nos convence das verdades de Deus. Por isso que nós podemos ler as Escrituras e contemplar esse Deus vivo, ressurreto, presente. Nós não precisamos chegar aqui e invocar a presença do Espírito Santo. O Espírito vem, ele está conosco, onde quer que andemos, porque ele é um Deus presente. As nossas canções manifestam um Deus que não existe, um Deus criado pelas nossas mentes, que é diferente daquele que foi registrado nas Escrituras. Ainda em João, abram no verso 25 do capítulo 21, está bem pertinho. Olha o que diz: Jesus também fez muitas outras coisas, se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. O mundo inteiro é grande? Sim ou não? Segundo a perspectiva de quem? Para Deus não existe grande e pequeno. Mas o que nós conhecemos de mundo, por vezes está repleto pelo nosso bairro. Por vezes o que conhecemos de mundo está restrito ao nosso país. Tem gente que sequer viajou para outro país. E o mundo é minúsculo. Mas o mundo que as Escrituras nos trazem vai além do que podemos supor ou imaginar. E esse relato que diz que nem o mundo inteiro, hoje nós temos acesso às ciências. Antes só tinha a nossa Via Láctea, achávamos que estávamos lá até poucos anos atrás, agora tem trilhões de Via Lácteas. O homem jamais poderá contemplar a criação divina, por isso nós criamos um Deus. Eu tenho muito medo de falar de Deus, justamente por isso, porque às vezes, quando nós falamos de Deus, cada um tem a sua própria convicção do que é Deus. E o meu medo está em justamente pregar justamente o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras é diferente do Deus humano. O Deus da Bíblia é diferente daquele Deus que nós criamos no nosso dia a dia. Às vezes você chega, tem pessoas que não conseguem se relacionar com Deus por causa do Deus que nós manifestamos. Fala, se Deus é isso, eu não quero. E da mesma forma, você vai se relacionar com alguém, você vê as pessoas falando acerca de Deus, eu falo, eu não acredito nesse Deus que estão falando. Como lidar com isso? Tem vários lugares, várias crenças no mundo, do quais falam de um Deus que eu não consigo enxergar. E significa que essa pessoa é maluca? Não, significa que ainda Deus não se revelou de maneira completa a ela. E nós temos que ter paciência, porque quem convence o homem, quem é? O Espírito Santo. E um grande problema é justamente esse. Enquanto ele não se manifesta, se revelando, nós vamos criando. E como que eu vou ter essa revelação de Deus? Qual é a forma de ter a revelação do que é Deus genuíno, verdadeiro? Como? Com as Escrituras. Agora, se eu te pergunto, você lê as Escrituras? Que Deus que você conhece? Se perguntar, poucos saberão os 4 evangelhos. Quais são os evangelhos? Se perguntar quem é Jesus, cada um vai falar acerca de coisas que criaram, que escutaram e estão repetindo, porque isso atrai. Nós vivemos a geração da caricatura de Cristo. Sabe quando você pega aquele desenho e pega as partes? Não. Está errado.
Porque as Escrituras apontam para um Deus, apontam de maneira clara e precisa. Nosso Deus, ele não é subjetivo. Nosso Deus não é um Deus do qual é para mim um e para você outro. Nós temos uma maneira de enxergar Deus de maneira unitária. Sim ou não? Mas por que nós não fazemos isso? Porque eu desconsidero as Escrituras e eu vou para o que eu acho. O que nós achamos não tem relevância no mundo. O que eu acho mal tem relevância dentro de casa, porque eu acho alguma coisa e minha mulher vai achar outra, vai esperar o que ela acha. Mais ou menos assim, não. Mas o que nós achamos são suposições, mas Deus se revelou de maneira clara e precisa, do qual nós podemos confiar. Quando nós criamos, nós negamos a suficiência das Escrituras. Não vamos encontrar Deus de maneira objetiva fora das Escrituras. O resto são suposições. Ainda que possam ser Deus, são possibilidades. Eu posso tirar conclusões lógicas, mas são possibilidades. Nossa natureza, eu acabei de mencionar isso, nós nascemos já contaminados pela morte, a morte física e a nossa morte espiritual. O pecado reina sobre nós, de maneira que só Jesus, tirando o trono do pecado sobre as nossas vidas, que estamos livres. E como que ele faz isso? Por intermédio das Escrituras. Mas nós não somos mais a geração do povo da Bíblia. Nós somos a geração do autoconhecimento. Hoje nós buscamos o quê? O autoconhecimento. Eu me conhecendo, conhecerei a Deus. Não, você conhecerá o diabo, porque você sem Deus é o próprio diabo. E você mesmo se idolatrará, se você não estiver submisso às Escrituras. A Bíblia diz o que é certo e o que é errado, ainda que isso contrarie o meu intelecto, ainda que isso contrarie as minhas experiências. Tem coisas que eu queria falar é Deus, mas eu não posso afirmar, porque as Escrituras não dizem isso. Eu posso tirar conclusões, mas não posso afirmar ser uma verdade. Chegou um galego falando, Deus está me dizendo tal coisa. Pode ser Deus? Pode, como não pode. E vocês vão ficar com incertezas? Deus está mandando todo domingo você estarem aqui, senão, quando você olhar embaixo da sua cama. Mas nós queremos isso. Essa é a crença que nós queremos. A nossa busca está por isso. Por quê? Nós estamos presos a algo imaginário. Mas a nossa prisão nos leva para a prisão que nós sempre estivemos, do pecado. O pecado faz isso em nós, até que Jesus habite por intermédio da sua palavra e possa gerar mudança. Abram em Hebreus, capítulo 1, que é outro texto que nos traz uma certeza do qual deve ser alicerçada a nossa fé. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Olha o que diz. Por muito tempo, Hebreus capítulo 1, verso 1. Calma aí, vou esperar todo mundo abrir, porque é horrível. Eu já fiquei nesse lugar aí também. Daí pegava, começava a falar, eu estava procurando, na hora que eu ia, começava a ler. Vamos esperar, sem pressa. Tem mais 30 segundos, sem pressa. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Na dúvida, vai no índice, procura a folha. Acharam? Tem uns que estão colando da esposa, tá bom. A Bíblia é um para cada, viu? Fica a dica. Diz assim, ó. Hebreus capítulo 1, verso 1. Por muito tempo Deus falou várias vezes de diversas maneiras aos nossos, por meio dos...
Olha aqui, Deus falou de várias formas por intermédio dos profetas, nos nossos antepassados. Não está mencionando do futuro, tá? E agora, nestes últimos, Ele nos falou por meio os últimos dias. Os últimos dias já estavam contados desde a vinda do Messias. Nós vivemos os últimos. Não adianta chorar, tá? Que aos últimos dias você viverá num lugar melhor que esse. Então, que não haja choro e lamentação, que haja alegria, pois Ele está vindo. O qual Ele designou como herdeiro de todas as... E por meio de quem criou o... Observa que Ele falou de maneira inerrante por meio do Filho. A maior representação de Deus que podemos contemplar, ainda que por meio das Escrituras, foi o Filho, Cristo. Mas nós queremos experiências, nós queremos sensações. Não que você sentir algo é errado, mas os nossos sentimentos são caídos. O mesmo arrepio que eu sinto escutando um louvor, o cara vai lá no Coldplay, ai, que gostoso. Olha como as coisas são diferentes. A fé não vem pelo sentir, a fé vem pelo saber, e saber as Escrituras. Mas nós somos motivados pela emoção, e essa emoção nos aprisiona, porque nós tornamos dependentes disso. Eu parei de sentir, eu parei de crer. Ai, hoje o culto, o louvor não foi tão legal. Não foi legal porque você não louvou. Isso não é sobre o que estão fazendo, é sobre o que você está fazendo. Ah, mas tinha que estar mais escuro, tinha que estar disso. O culto não é feito para você, o culto é feito a Deus. O culto não é feito por mim, é feito a Deus. Eu estou aqui como um mero intermediário imortal como vocês. Ora a Deus que não, mas amanhã pode ser completamente diferente. Nós esquecemos que nós somos seres humanos caídos, que dependemos de nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Como que nos tornaremos mais parecidos com Cristo? Embora seja um agir espiritual, como que eu vou saber como que eu tenho que me tornar? Eu tenho que tomar algumas decisões. Agora, se eu não conheço Cristo, eu vou esperar essa mágica, essa experiência. Que o Espírito vá me moldando. Se for da vontade de Deus, Ele tira do meu caminho. Eu vou continuar indo no mesmo lugar se Ele quiser, eu não vou mais lá. Um Deus criado por homens, onde você não tem responsabilidade de nada. Tem lugares que você não pode mais frequentar, tem coisas que você não pode mais fazer. Por quê? Você professou a fé num Cristo. Agora, que Cristo que você professou a fé? É o Cristo criado por você? Voltem para Lucas. Jesus os conduziu por todos os escritos e dos, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. É tudo sobre ele. Quando menciona por todos os escritos de Moisés, quais são os escritos de Moisés? Quais são os escritos de Moisés? Cri. O Pentateuco. O que é o Pentateuco? Deve ser o Pentágono lá dos Estados Unidos, aquele negócio. Eu já ouvi falar. Não, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que é a mesma Bíblia judaica, a mesma palavra. Ele começou a comprovar que ele era o Cristo que haveria de vir. Eu sou esse, está vendo aqui? Está falando de mim. Eu sou esse. Mas como você é esse? A incredulidade não nos permite isso. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas. Quais são os profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, todos esses. Ele trouxe autoridade para a palavra, fala, vocês querem me conhecer? Conheço por intermédio das...
Mas como nós queremos conhecer Jesus? Por intermédio das nossas sensações, das nossas emoções, do nosso intelecto. Nosso intelecto é corrompido. Não confie no que você pensa, confie no que a palavra diz. Senão você depositará uma esperança em algo falível, a única coisa infalível desse mundo, pois o mundo passará, as palavras dele jamais passarão. Pois foi escrito por ele, a história foi escrita por ele. Foi por ele, tudo é por ele. Explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. No verso 28 diz: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguissem a viagem, mas eles insistiram. Jesus deu um migué, sabe? Estou indo embora. Sabe quando você vai na casa de alguém e você quer comer, mas você fala assim: oh, já estou indo embora. Foi isso. A história é essa, sabe? Só para ver se a pessoa vai te convidar ou não. E você sabe que a pessoa ia te convidar, né? Já fez isso, né, Dé? Lá em casa, né? Tô ligado. Aproximando-se de Emaús, o destino deles fez com que seguiria a viagem, mas eles insistiram. Por quê? Era um costume judaico. Eles estavam andando de dois, porque o deserto era um lugar inóspito, era um lugar onde tinham milhares de assaltos. Vocês vão ver os salmos, eles falam: olho para o alto, da onde virá meu socorro? Eles não estavam olhando para o alto, olhando para Deus, eles estavam olhando para o morro lá, porque no morro que roubavam. Daí eu não sei isso, eu falo: olho para o alto. Eu já interpreto a Bíblia segundo eu acho. Não que você não deva olhar para o alto clamando a Deus, mas o contexto era diferente. Eles iam de dois em dois, justamente porque se você tiver alguém na sua caminhada, fica mais fácil. Talvez você esteja sozinho também na sua caminhada. Quem é que anda com você? Ah, tenho minha esposa. Beleza, tem sua esposa, é ótimo. Mas você tem que ter amigos. Tem que ter mais pessoas ao seu redor. Porque essa caminhada, por mais que pareça ser solitária, ela é comunitária. Se você, eu amo a Deus, mas você não congrega, desculpa. Se a sua fé não te traz nem até a igreja, você acha que sua fé vai te levar até o céu? Que fé é essa? Ah, não, é tudo safado. Pode vir, cabe mais safado aqui. É assim, todos nós somos, ou fomos, espero não ser nunca mais. E somente o Santo Espírito para nos conduzir a viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Mas nós temos que ter unidade, nós temos que ter pessoas para caminhar aos nossos lados. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. No verso 30 diz: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-lhes e lhes deu. Fala sério, alguém vai chegar na sua casa e vai pegar e partir o pão? Vai chegar e vai... Não, porque existe uma classe de etiqueta, de regras, ainda que subentendidas é o que nós fazemos. Mas ele é Deus. O que ele fazia tinha um propósito. Eles bugaram porque talvez eles não tivessem esse hábito de agradecer. E eles viram um homem que tinha esse hábito de orar por cada alimento que lhe era fornecido, pois ele sabia que era uma dádiva. Será que você tem orado pelo seu alimento? Será que você tem sentado à mesa com seus filhos, com a sua família e orado, ceiado com a sua família? Nós esperamos que a ceia seja só em determinado dia, na hora que nós estamos no ambiente eclesiástico, onde habita a presença de Deus. Não, a presença de Deus habita em você. Que todo alimento que entre pela sua boca, você entenda a dádiva que é você ter aqueles pães em suas mãos. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Aí buga mais ainda, né?
Mas agora é verdade tudo que ele falou, mas ele não está mais aqui. Buga mais. Mas agora enxerguei. E agora o que eu faço? Segue, porque você vai já estar alicerçado em tudo aquilo que eu te mostrei. A minha presença não é física, a minha presença é espiritual. A minha presença está em todos os lugares. Não há um centímetro da humanidade do qual Deus, Cristo Jesus, não possa declarar que é meu. A sua vida não é sua, a sua vida é de Deus. E será usado para a glorificação do seu nome? Do nome de Deus. No final, se sua vida não serviu para glorificar o nome de Deus, aos seus olhos, tá? Aos seus olhos, você viveu uma vida errada. Porque ainda aqueles que vivem de maneira completamente apartados de Deus, Deus utiliza também isso para que o nome de Deus seja glorificado. Mas nós que estamos aqui, nós não estamos falando para os de fora, nós estamos falando para os de dentro. A vida que vocês vivem devem glorificar a... Caminhando por fim, no verso 32, disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Quando a palavra é pregada, os corações queimam. Os corações gritam. Quando foi a última vez que você se deparou com as Escrituras e via seu coração queimar? Quando foi a última vez que você abriu a palavra de Deus e falou assim: Senhor, retire todas as iniquidades, todas as coisas ruins que habitam em mim, Senhor. Que a sua palavra possa cauterizar meu passado. Cauterizar é diferente de apagar. Sei que todos de vocês possuem marcas, mas essas marcas não definem quem você é, definem quem Cristo é na sua vida. Ainda que você tenha sido uma pessoa horrível, ainda que você tenha sido uma pessoa completamente dominada por vícios, por milhares de coisas destrutivas, Deus oferece libertação de tudo isso, pois nele o pecado já não reina, e somente nele nós poderemos vencer essas coisas. No verso 33, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Eles disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Esse é o momento de você se levantar e voltar, sabendo que Ele está vivo, sabendo que Ele reina. Se volte a Ele. Não confie no seu próprio intelecto. Não confie nas suas próprias forças. Se você está em pé, é porque Cristo te sustentou até aqui. Se você é tão bom assim, faça seu coração parar de bater por 30 segundos. Nossa carne só pede a carne, mas que o nosso espírito possa clamar: Abba, Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Curvem suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Que nesse momento você possa tirar um momento de oração. Se você se sentir à vontade, pode ficar em pé, pode ficar abaixado, de joelhos, como preferir, mas que possamos orar nesse momento. Nós, como igrejas de Cristo, orarmos pelas causas que são comunitárias, que possamos orar para que Deus derrame dons sobre nós, que sirvam o outro, não dons individuais onde usufruímos de maneira única e exclusiva aquilo que Deus tem derramado. Nenhum dos dons foi utilizado para edificação própria, pois Deus, sendo Deus, Ele não pulou da cruz.
Ele se permitiu morrer como um cordeiro, para em breve ressurgir como um leão, onde o seu rugido faz os corações se tornarem vivos. Que você possa nesse momento interceder pelos seus familiares, pelos seus amigos. Que você possa orar na nossa língua, orar de maneira entendível, não se preocupando pelo que estão falando. Há momentos em qual o preletor, o pastor ora por vocês, mas neste momento é você orando pela sua família, pois a sua família necessita das suas orações mais do que das minhas. Deixe que o seu coração seja quebrantado diante de Deus. Deixe que o seu coração seja direcionado por Deus a orar. Não se importe em orar alto, porque nesse momento é uma oração individual, é uma oração do qual você, embora sozinho, está orando pela nação, está orando por vidas convertidas, está orando por famílias que estão perdidas, está orando pela sua própria família, está orando pela sua restauração, pelo seu conhecimento de Deus. Ore para que o Senhor se revele ao seu coração. Ore nesse momento, ore, clame ao Senhor, tenha um tempo de oração, de intimidade com Deus. Ai, Senhor, eu não tenho as palavras perfeitas. As suas palavras saem da sua boca por ordenamento de Deus, pois se assim Ele determinar neste momento, sua voz cessará. Ore ao Senhor, demonstre a sua devoção, o seu amor por Ele, o reconhecendo como único e soberano sobre a sua vida, sobre céus e terra e mares, sobre tudo aquilo que na terra há. Não há causas impossíveis para Deus. O coloque como Senhor e soberano. Se mostre submisso à sua vontade, peça perdão, se arrependa dos seus pecados. Que não sejamos tolos e não reconhecê-lo por intermédio das Escrituras, que não sejamos incrédulos a pedirmos sinais e maravilhas, ainda assim sabendo que Ele pode operar muito mais do que pedimos ou sonhamos, mas que se Ele fizer ou não fizer, nós sabemos que Ele é Deus, que se manifestou por intermédio de Cristo, revelando o seu poder, para que céus e terra se curvem diante de seus pés. Se levantem e continuem orando. Quando foi a última vez que você orou ao Senhor? Quando foi a última vez que Deus escutou a sua voz? O seu filho não vem pedir algo a você e você faz uma leitura mental dele, mesmo porque você não tem onisciência, mas você já sabe o que seu filho quer. Tem vezes que seus filhos querem algo, mas vocês fazem com que seus filhos falem. E quando eles falam é porque eles manifestam a dependência de vocês. E eu orar, falar a Deus é manifestar a minha dependência. Senhor, eu falo para que Tu escutes o meu clamor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Tire esse momento de oração, tire esse momento de entrega ao Senhor. Não fique restrito ao seu ambiente. Os céus se movem quando a oração de um justo sobe aos céus. Entregue o seu coração a Deus. Entregue as suas angústias, entregue os seus medos. Enquanto eu falo, ore. Ore ao Senhor, que seus lábios possam clamá-lo, que seus lábios possam glorificá-lo. Peça a Deus. Que